Muito bem, voltamos aí para a nossa aula que se inicia, a aula 8.1, e que nós vamos tratar agora sobre a distribuição da população mundial, os conceitos demográficos e cultura. Nós vimos nas aulas anteriores sobre isso. Nós estamos fazendo uma série de revisão para suas avaliações, tá? Essa é a terceira revisão sobre alguns assuntos que está sendo tratado. Bons estudos e vamos seguir adiante. Quero lembrar para você que nós trataremos sobre essas temáticas presentes aí na sua telinha. Vamos lá. E, gente, quando nós falamos da distribuição da população mundial, nós estamos falando que a geopolítica, para o seu entendimento, é uma disciplina que busca compreender como se dá a relação entre as nações dentro de um espaço geográfico. E dentro desse espaço geográfico, há aí um interesse político e econômico, interesse de mercados consumidores, de defesas dos seus próprios territórios, seja assuntos ambientais, a proteção e a vivência da população na terra, né? Então, a geopolítica, ela associa elementos da geografia e da ciência política. Qual é o objetivo? Estudar as relações entre os fatores geográficos e a extensão e a posição do território, como também a disponibilidade dos recursos naturais com o uso sustentável, o tamanho dessa população no modo geral, que hoje já chegamos a mais de 7 bilhões e meio de pessoas no mundo. Da mesma forma, há uma geoestratégica, um estudo geográfico estratégico entre as nações, ou seja, que é uma sub-área da geografia política e preocupa-se nas relações entre os fatores geográficos e estratégicos dos estados em defesas nacionais. Tá? Então, aqui um exemplo que mostra nesse mapa, né, a participação das mesmas quando nós falamos sobre a posição geopolítica, isso na época da Guerra Fria. Tá? Atualmente, ela está assim dessa forma, onde a ONU classificou primeiro, segundo e terceiro mundo. Hoje não fala muito sobre esse assunto, mas na época, entre 1945 até o fim de 1990, se tratava atualmente assim. Aí o que ocorre? No mundo atual que você vê, existem alguns conceitos demográficos que é importante você entender. Então, a palavra demografia está dizendo aqui, ó, a demografia é a ciência que preocupa em estudar a dinâmica, o crescimento da população. População absoluta é a quantidade, é o índice geral, a quantidade de pessoas que moram naquele território, certo? Densidade demográfica é um cálculo matemático para dizer se aquela região tem mais pessoas, se o metro, o quilômetro quadrado ali você pode encontrar de um número X de pessoas ao longo dessa observação. Então ela se dá por esse meio aqui, ó. Então aqui eu vou te mostrar. A palavra está dizendo aqui, ó, é a taxa que mede o número de pessoas de um espaço em habitantes por quilômetro quadrado. O resultado aí é a população relativa. Vamos lá. Aquele que eu te mostrei só para você relembrar. Densidade, certo? Densidade demográfica, certo? Dizer se aquele lugar tem mais gente ou não. É igual na divisão da população absoluta, certo? A população absoluta, pela área territorial daquele lugar. Ao dividir, certo? Isso em quilômetro, tá? Em quilômetros quadrados. Desculpa, estou escrevendo com o mouse, né? O resultado que tiver aqui, o número existente aqui nessa divisão, será por habitante. Quantas pessoas você pode encontrar, certo? Por quilômetro quadrado. Tá bom? Então basta você ver aí. Na tua cidade, por exemplo, para saber quantas pessoas você pode encontrar por quilômetro quadrado, aí a gente vai saber se ela é denso ou não, de acordo com o território que está aí. E, dependendo desse resultado, pode-se dizer que pode estar havendo um superpovoamento ou uma superpopulação. É quando a quantidade de pessoas é maior do que os recursos sociais e econômicos existentes naquele lugar para que as pessoas possam sobreviver. Lógico, pode ocorrer isso em algum sentido, em alguns países. Por exemplo,
O Brasil é populoso, porém não é densamente povoado, porque existem algumas regiões brasileiras que, quando você faz o cálculo da densidade demográfica, você encontra 2, 3 pessoas por quilômetro quadrado. Olha o exemplo que eu mostrei anteriormente, o Bangladesh. Bangladesh não é populoso, porém ele é superpovoado. Por que superpovoado? Porque o seu território é muito pequeno e a sua população é numerosa. O Japão é um país populoso, é densamente povoado, mas não é superpovoado. Por quê? Porque o Japão ou a China tem um controle do crescimento populacional. E eles sabem muito bem, o Japão, por ser uma ilha, se a população crescer demais, eles não terão recurso para sustentar tanta gente. Então, eles tentam ter esse controle de natalidade. Então, você tem aí no gráfico que pergunta, né? Localize no mapa, né, ou no gráfico que coincide áreas de maior densidade demográfica. Qual é o país mais populoso de todos? Qual é a posição do Brasil? Por exemplo, aqui nesse gráfico, qual é o país que tem o maior número de pessoas? Claro, muito bem a sua resposta. A China e a Índia. Tá vendo? Porque elas têm mais de 1 bilhão de habitantes. Qual é a posição do Brasil nessa colocação aqui? Lógico, certo que você vai ver que o Brasil está na quinta posição. Qual é o país mais populoso do mundo? A China, certo? Quais são aqueles países que têm as mesmas, quase as mesmas densidades demográficas? China e Índia. Qual é o mais populoso? A China, certo? O Brasil, qual é a posição dele nessa quantidade de população? Está em quinto lugar, tá vendo? Muito bem, eu mostrei aí para você como se descobre a densidade demográfica, tá? A densidade demográfica, eu já falei para vocês que é um cálculo, tá? É um cálculo que é feito para saber se o lugar é denso ou não. Como se dá? É a população, certo? Absoluta, dividido pela área, tá bom? Pela área. Então, nós temos um exemplo aqui. Pega a área que eu mostrei para vocês nas aulas anteriores, a área de Canindé é de 3.032,390 metros. Igual. A população está aqui, ó. Essa população ela se encaixa aqui, certo? Dividido, que deu aí o quê? 23,14, tá? O resultado, deixa eu apagar aqui, que eu não tenho necessidade de estar anotando essa parte aqui não, porque já está descrito na imagem. Que está descrito aqui, ó, tá? Pronto, ó, a população está aqui, a densidade, o resultado, qual é o resultado aqui? Essa aqui, ó, tá bom? 23 pessoas por quilômetro quadrado. Então aí eu chamo a população relativa desse lugar, tá ok? Beleza, né? Então, no mundo tem a densidade demográfica, tá? Por exemplo, aqui as áreas mais escuras, onde mostra, por exemplo, na Índia, na China, no leste dos Estados Unidos, na cidade do México. No Brasil nós temos ali Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, né? E Minas Gerais, perdão, que mostram as regiões mais populosas, tá vendo? Na Europa também, tá? São os locais mais populosos. Olha aqui, ó. Bem escuro. É populoso por quê? Porque a área territorial é muito pequena, certo? Então, a quantidade de população ocupa essa área territorial. Nós temos aqui no gráfico que mostra esse entendimento da densidade demográfica. Lembra da densidade demográfica? Que é a divisão da população pela área territorial. Lembra quando foi falado que é densamente superpovoado ou densamente povoado? Aqui um exemplo, Bangladesh. A densidade é de 1.115 pessoas por quilômetro quadrado. É muita gente. Ou seja, quando você anda 1 quilômetro quadrado, você encontra 1.000 pessoas, mais de 1.000 pessoas. Agora, em virtude do que ela é tão densamente? Porque Bangladesh é um país pequeno, olha a área territorial dela, 147.630 quilômetros. É muito pequeno, certo? Então, mostra aí por que Bangladesh é um local superpovoado, tá? Justamente por causa disso daí. A Índia e a China, olha como elas se classificam, certo? A Índia está em segundo lugar, diferentemente da China, que está em quinto. E eles têm lá 1 bilhão de habitantes. Mas o território deles é muito maior que Bangladesh. Tá vendo? Olha o tamanho do território.
então a quantidade de pessoas que pode encontrar por quilômetro quadrado é bem inferior, tá vendo? São países com densidade demográfica populosas, mas a sua área territorial não deixa que não tenha um superpovoamento. Então, cultura é um conjunto. O que é cultura, gente? Olha, é um conjunto de símbolos, ideias, produto de uma sociedade. A cultura pode ser dividida em quais? Ela pode ser dividida em dois tipos de culturas. Vamos lá. Ela pode ser a cultura material ou não material. A material é aquele que é produzido pela sociedade, os alimentos, as roupas, as moradias, os automóveis. E a não material, certo? A não material contempla o quê? Contempla símbolos, letras, palavras, a sua escrita, a sua língua, as notas de uma música, as suas atitudes, as suas crenças, valores, normas e até mesmo a religião. Então, a religião é, quando nós falamos dessa diversidade cultural, né, da população mundial, a religião é um dos aspectos importantes da cultura de um grupo social. Exatamente, olha só. Quando nós falamos sobre isso, lá na aula mostrou quais são as religiões que mais têm adeptos. Em primeiro lugar, vem, por sua vez, o catolicismo, segundo eh, do, do islamismo e do ismo, e lá atrás vem o protestantismo, tá ok? Gente, valeu a aula, né? Tudo que você viu aí foi muito bom. Espero que essa revisão possa ajudar você nas suas avaliações parciais e bimestrais. Um forte abraço e compartilhe essa ideia e dê um joinha aí. Valeu!